E aí, é caro morar no exterior? Bom, como vocês perceberam, eu recebo essa pergunta aos montes. Muita gente não tem noção de como é morar no exterior, não sabe quais são os gastos, como que tem que fazer, e às vezes a pessoa tem aquela vontade de ir, mas não sabe como começar, e às vezes tem aquela impressão de que, bom, eu tenho que ter uma grana, bastante dinheiro para poder morar no exterior. Eu vou explicar como que eu fiz e eu acredito que essa seja uma das melhores alternativas. Quando eu mudei pra Finlândia pela primeira vez, eu vim em busca de escolas. Eu vim porque meu tio já morava na Finlândia há bastante tempo e eu vim em busca de estudar aqui, fazer uma faculdade por aqui. Logo que eu cheguei, eu estava totalmente despreparado. Eu não fazia ideia do que eu tinha que estudar e qual língua que os finlandeses falavam. Quando eu cheguei a primeira vez, foi um baque pra mim porque eu realmente estava bem despreparado. Eu tinha guardado um dinheiro, bastante dinheiro para poder vir, mas eu estava bastante despreparado porque, de uma certa forma, eu não estava preparado pra vir pra cá. A primeira dica que eu dou pra vocês, se vocês querem mudar ou querem morar no exterior, é procure saber qual idioma que eles falam. Eu vim aqui achando que meu inglês era suficientemente bom pra poder me comunicar, e na verdade não era. O inglês que normalmente você aprende na escola é o básico que você tem que aprender, que são números, cores, formar frases, sentenças, mas o inglês da vida, do cotidiano é completamente diferente. Como a gente tem no português, a gente tem sotaque, a gente tem gírias, e isso tudo vai pro inglês também. Então no inglês você também tem gírias, você tem sotaque, e às vezes você não entende, simplesmente você não entende. Quando eu cheguei aqui eu era um primata falando inglês, então eu falava the books on the table e pra mim tava ótimo. Pra mim foi uma grande decepção de saber que meu inglês era horrivelmente horrível. A dica que eu dou pra vocês é estude bastante inglês, independente do país que você for mudar, porque o inglês vai te salvar. Não vá achando que o seu espanhol vai te ajudar pra alguma coisa. Somente em países latinos seu espanhol deve te ajudar um pouquinho, mas a grande maioria vai falar inglês, independente do país que você for. As pessoas vão falar em inglês. Eu já tive a oportunidade de visitar a Grécia, ilhas da Grécia, já tive a oportunidade de visitar a Turquia. Em todos esses países as pessoas falam inglês, mesmo que seja aquele inglês horrível, impossível de entender, mas você vai se virar com seu inglês, mesmo que seja o básico. Então aprenda o inglês. A segunda dica que eu te dou é que vá para um país que você pesquisou antes a respeito desse país. Você sabe como que é morar nesse país. Porque quando eu cheguei aqui eu estava totalmente despreparado, eu vim em busca de escolas, mas eu não sabia como funcionava o sistema de ensino, eu não sabia como funcionava o sistema de visto, como que funcionaria o sistema de visto para estudante, então eu acabei me ferrando. Eu apliquei para várias escolas e apliquei para o visto de estudante sem ter nenhuma escola. Olha a burrada. O sistema de visto, enfim, entrevista com a polícia é super tranquilo, não precisa se preocupar, isso é muito tranquilo. Em teoria, os países de primeiro mundo são bem abertos a isso, porque eles recebem diariamente centenas e milhares de pessoas tentando aplicar para o visto. E se você não tiver uma causa real para você poder aplicar para o visto estudante, você não vai ganhar, eles simplesmente vão falar que você não pode aplicar para o visto porque você não tem a causa para você ter aquele visto. Então eu apliquei para uma escola de, se eu não me engano na época foi de inglês, eu tava fazendo inglês, e eu usei esse papel da minha inscrição para a escola para aplicar para o visto. Como o meu curso era inferior a 1 ano ou 2 anos, não lembro qual era a data especificamente, depende do país onde você vai, mas você tem que ter um período para você poder exigir o visto. Meu curso era inferior a 1 ano e eu não podia pedir o visto de estudante porque enfim, acho que se eu não me engano, você precisa ter um visto, você precisa ter um curso acima de 1 ano para poder pedir um visto de estudante. Como eu vim pra Finlândia e a Finlândia faz parte de um tratado chamado Tratado de Schengen, não sei como que se fala ou se pronuncia, mas o link vai estar na descrição, que são países que têm um tratado de livre circulação sem visto, mas o que engloba é basicamente isso. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija nos comentários. Mas a Finlândia faz parte desse tratado onde que eu posso, com meu visto brasileiro, com meu passaporte brasileiro, permanecer como turista na Finlândia durante 3 meses sem a necessidade de visto. O que eu fiz durante esses 3 meses? Fui buscar escolas, fui tentar entender como que funciona o sistema de ensino, que foi a maior burrada que eu fiz. Eu podia ter feito isso no Brasil, vindo pra cá já todo preparado, saber ao certo qual escola que eu vou aplicar, passar e mandar o certificado lá pra polícia me dar o visto de estudante. Eu fiz o contrário, acabei tendo que voltar ao Brasil por conta disso. Passaram os meus 3 meses, eu não podia permanecer mais, voltei ao Brasil. Nessa volta ao Brasil, eu pesquisei bastante. Foi aí que eu conheci minha esposa. Eu conheci minha esposa a primeira vez que eu vim pra cá. A gente começou a namorar. E nós voltamos pro Brasil. Ficamos um tempo no Brasil. Eu não podia voltar, porque eu tenho que esperar, se não me engano, 6 meses pra poder voltar. E pra ficar mais 3 meses na Finlândia, eu tenho que ficar 6 meses no Brasil pra poder voltar e ficar 3 meses na Finlândia. A primeira coisa que eu fiz foi entrar num curso de línguas. Então você entre num curso de línguas e estude a língua local, porque não adianta. Como no Brasil,
Os estrangeiros vão pro Brasil na Copa, a maioria fala inglês, poucos falam espanhol e quase ninguém fala português. O que vai acontecer? Muita gente vai tentar falar inglês, vai acabar que ele vai ficar meio deslocado porque ele não sabe falar a língua local, porque no país onde você reside, você fala a sua língua local, você não vai falar a língua estrangeira. A mesma coisa acontece no mundo inteiro. Então, aqui na Finlândia, querendo ou não, mesmo que as pessoas saibam falar inglês, o essencial era o finlandês. Eu estudei 2 anos de finlandês, pra vocês terem ideia, pra eu aprender a base do finlandês. O finlandês é uma língua muito difícil. Então eu estudei 2 anos numa escola integral, eu estudava 7 horas por dia, como se fosse meu ensino, como se fosse uma escola mesmo, seu ensino médio, ensino fundamental, sei lá, mas eu só tinha finlandês como matéria. Dentro das matérias do finlandês eu estudava cultura finlandesa. Isso é para aprender um pouco mais do finlandês, um pouco mais da cultura, integração social, então a gente ia nos lugares para conhecer um pouco da história, enfim, ia no supermercado, ia no restaurante, fazia compras, situações do dia a dia que você aprendia o finlandês de fato. E por último, a gente tinha conversação, que a gente ficava na sala, conversava com outros finlandeses e vinham outros finlandeses para falar com a gente. Explicar situações e tudo. Então a minha dica pra finalizar é essa: se você quer mudar pro exterior, eu te dou 3 dicas pra falar a verdade. Primeiro, coragem, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa cultural do seu país, do Brasil ou sei lá de onde você estiver indo. Segunda coisa, faça uma boa reserva de dinheiro, boa reserva mesmo, porque pode acontecer situações que você vai precisar de dinheiro. Eu fiz, se eu não me engano, na época eu juntei quase 10 mil reais. É uma grana difícil de juntar, mas vai te salvar um bocado. Me segurou a onda aqui na Finlândia durante quase 6 meses, só pra vocês terem uma ideia. Então, faça uma boa reserva de dinheiro. E por último, tenha a mente aberta. Tenha a mente aberta para aprender outros idiomas, para aprender outra cultura, para se adaptar a um outro tipo de alimentação. Essas são as minhas 3 dicas, é essencial para que você queira mudar pro exterior, queira fazer alguma coisa diferente com a sua vida, fora do Brasil. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, continue checando aqui. Lembre de me seguir nas minhas redes sociais, tem o Instagram, Twitter e Facebook. Todos os links na descrição, não deixe de checar. Semana que vem a gente se vê por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!